Em janeiro de 2021, uma verdadeira tragédia sanitária bateu-se sobre o estado do Amazonas. Pois não. Com a falta de oxigênio hospitalar para os pacientes. Em um momento de pico do número de casos e mortes por Covid naquele estado, foi noticiado que, dias antes do exaurimento total do oxigênio hospitalar na cidade de Manaus, em 14 de março exatamente, o diretor da White Martins, senhor Lorival Nunes, enviou um e-mail ao Ministério da Saúde solicitando apoio logístico para o transporte de cilindros de oxigênio gasoso e de tanques de oxigênio líquido para Manaus. Pedido que não teria sido atendido a tempo. Pergunto, ministro, Vossa Excelência confirma essa informação? O senhor podia só voltar a data que 14 de março. Em janeiro de 2021, uma verdadeira tragédia. Só a data. Obrigado. Deixa eu colocar uma coisa. Janeiro de 21, mas em 14 de março... Entendi a data já. Em 14 de março, o diretor da White Martins, senhor Lorival Nunes, enviou um e-mail ao Ministério da Saúde solicitando apoio logístico para o transporte de cilindros. A pergunta é, Vossa Excelência confirma essa afirmação? Olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. No dia 8 de janeiro, aí já vão 7 dias antes, 6 dias antes, nós já tínhamos iniciado o transporte aéreo de oxigênio para Manaus. Então, para atender essas demandas logísticas. No dia 8, no dia 10, 11, 12, 13, 14, todos os dias. Transporte de oxigênio por avião, transporte por balsas e transportes, isso em janeiro. Então, isso é em janeiro. Então, no dia 14, nós já estávamos transportando oxigênio há bastante tempo. E a demanda da White Martins, ela só entrou na lógica do que já estava sendo feito, e muito. Isso não é uma... Quando e em que momento Vossa Excelência foi informado do risco de desabastecimento de oxigênio em Manaus? Eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10 à noite, numa reunião com o governador e o secretário de saúde, quando eles me passaram as suas preocupações que estavam com um problema logístico sério com a empresa White Martins. Ministro, pois não. Só um minutinho, senador. Em março do ano anterior. Não, esse ano. Não. Janeiro. Não, Foi janeiro. Não, janeiro foi a verdadeira tragédia, eu citei aqui exatamente. E em março, o diretor da White Martins, senhor Lorival Nunes, enviou um e-mail ao Ministério. Desculpa, eu... Em março nós tivemos a primeira onda, de 2020. Eu estava no A segunda onda, ele era em janeiro, dia 10 de janeiro, dia 11, começou a segunda onda, a falta de oxigênio. Em 2021. Foi aí que até os Estados Unidos nos colocou à disposição Boeing. E por que a gente nunca pediu aquele avião, ministro? Olha só, eu nunca me chegou todas as ofertas de entrega de oxigênio, eu aceitei todas. Se elas não foram concretizadas, eu não posso dizer por que não chegou. Nós tínhamos dificuldade, Vossa Excelência conhece bem a nossa região, conhece até porque serviu lá, trabalhou lá e praticamente nasceu lá. Nós tínhamos dificuldade de trazer. O general Fernando foi um grande... foi ele que nos salvou ali. Ele nos ajudou muito, eu sempre faço questão de agradecê-lo aqui. Ele era o ministro da Defesa na época, nos ajudou bastante. Mas ontem eu cobrei do Ernesto Araújo aqui, por que ele não entrou em contato com a Venezuela para trazer o oxigênio, era só um telefonema dele, mas teve um avião que teve uma jornalista chamada Rosiane Carvalho, do meu estado, ela fez essa matéria, tinha um avião que passou 9 dias sem ter uma resposta, e a gente precisando de transporte, que era um cargueiro americano, foi colocado à disposição. A informação que eu tive é que o Ministério da Saúde
teria repassado para o Ministério das Relações Exteriores. O senhor tem conhecimento disso? O que eu me recordo sobre exatamente o avião era de que para nós seria excepcional ter um avião. E todas as vezes que se apareceu a possibilidade, sim, nós queremos. E queremos, inclusive, com o próprio oxigênio, fazer uma ponte aérea Miami-Manaus. Essa era a nossa posição sobre o assunto, especificamente sobre esse assunto. Mas eu, pessoalmente, não liguei para os Estados Unidos, nem fiz essa ligação. Não, eles colocaram à disposição. Pois não. Mas para complementar, senhor relator, houve um equívoco na data, é 14 de janeiro. 14 de janeiro de 2021 deve ser a data que Vossa Excelência está se referindo. O que o presidente Omar está se referindo é que ontem, aqui em depoimento, o ex-chanceler Ernesto Araújo afirmou categoricamente que os Estados Unidos da América disponibilizou um avião equipado para transportar oxigênio e que pediu as especificações do governo do estado do Amazonas, aguardou 1, 2, 3 dias, não recebeu as especificações para informar o governo americano e que o Ministério da Saúde também não deu essas informações. Então, o que nós gostaríamos de entender, porque muitas pessoas morreram, se o Ministério da Saúde não deu essas informações ao Itamaraty, e por que o governo do estado não entregou essas informações que levaram a mais de 1.600 pessoas a morrerem no estado do Amazonas? Senador, com relação à posição lá de por que o estado não fez, deveria ter feito, na minha análise. Agora, se não fez, tem que ser questionado. Agora, com relação ao Ministério se posicionar sobre o assunto, o Ministério, acho que nunca foi instado. O que eu soube do avião foi por telefone. E a resposta é sim, temos interesse. Tem que vir o avião. Quem é que está negociando isso? Quem é que está tratando disso? Essas foram as posições. Sim, o Ministério quer todas as possibilidades. Agora, em momento algum, me chegou uma solicitação de especificações ou demandas ou algo que eu devesse fazer pelo Ministério. Nós estávamos vivendo ali o fogo forte naquele momento. Ministro, especificamente, como e em que momento Vossa Excelência foi informado do risco de desabastecimento do oxigênio em Manaus? Pergunta concreta. No dia 10 à noite. Dia 10 à noite. Numa reunião com o governador e o secretário de saúde. Vossa Excelência tomou conhecimento desse e-mail de 14 de janeiro? Não. Da White Martins? Não tomei conhecimento. Já estávamos no meio da operação em Manaus. Se o apoio se o apoio solicitado tivesse ocorrido a tempo, o problema de Manaus poderia ter sido evitado ou diminuído? Olha, a suposição, ela é uma suposição. E se tivesse feito, se não tivesse acontecido aquilo, se tivesse acontecido a balsa, então o assunto ele é muito profundo, senador. É claro que ações proativas, precoces, trazem resultados melhores. Então a resposta em tese, qualquer coisa tratada com precocidade, com velocidade, com presteza, traz respostas melhores. As autoridades amazonenses, por favor, presidente. Ministro, a experiência negativa do estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus e alguns municípios do interior, depois a gente conseguiu com a FAB e com a ajuda colocar várias usinas de oxigênio nos municípios. E teve sim contribuição do Ministério da Saúde nesse sentido, não dá para você negar isso. Mas a experiência negativa que nós tivemos lá, isso aconteceu em outros estados e municípios depois. Também faltou oxigênio em outros lugares do Brasil. Aquela experiência foi negativa, infelizmente, mas depois também isso aconteceu em outros estados e municípios. Essas pessoas, os gestores desses estados e municípios, vendo essa experiência no Amazonas, por que eles não se prepararam para isso? Deveriam ter se preparado. Só para corrigir aqui nós já temos o acesso a um inquérito do Ministério Público que trata de Manaus, e a informação que lá existe é que o Ministério da Saúde foi informado
da iminência de falta de oxigênio no dia 8 de janeiro, por um representante da empresa chamado Petrônio. Esse ofício, inclusive, está lá. Ele está equivocado essa resposta. Bom, depois então, ele passa. nós vamos fazer Está falando do processo que foi encaminhado para cá. Houve esse e-mail. Ministro, só para declinar que essa resposta foi dada pela Advocacia Geral da União no processo no STF. Deixa eu dizer para o senhor, isso causou toda essa confusão, foi na leitura do e-mail que a White Martins mandou para esse e-mail, eu também tenho ele aqui, eu vou lhe passar, ele é um e-mail que foi mandado para a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Vossa Excelência não precisa responder, ministro, porque esse processo está sob sigilo. Eu espero que a gente não toque mais nesse assunto aqui. Vamos passar essa parte. Não. Por favor. Não, na realidade, ele tem um habeas corpus preventivo em que dar a ele o direito é individual e intransferível Mas nós dele. não de podemos, responder. Eduardo. Nós não Isso que ele podemos tá falando, falar não. sobre o processo. O direito é do Não, ministro Eduardo. Passoeiro. Não, Eduardo. Tô O falando outra processo que coisa. está aqui que está sob sigilo, não Eu ele. falei, o processo está Quem está vazando sob sigilo. informação, é isso. E nós não podemos falar sobre o processo. Vazamento de Ok. informação. Mas sobre esse assunto, se o senhor Mas nós permitir... não vamos tratar do processo, né? Não. Eu só queria... Tá. Senador, senador Humberto, posso dar essa resposta para o senhor ainda? Não? Não. Então, Esse ok. assunto ficou Eu público. acho que a gente desrespeitar uma decisão que protege o sigilo do processo, nós teremos indo no caminho errado aqui. Por isso que eu estou dizendo para Vossa Excelência que não precisa responder, porque essa informação é de um processo sob sigilo. Essa informação é praticamente pública já. Se eu não me engano, saiu da imprensa isso. É público isso. O ministro pode falar O ministro agora. pode falar sobre isso aí. Quem não bem. pode é os senadores expor partes do Bom, processo eu que está estou sigiloso. falando o seguinte, como esse processo chegou sob sigilo aqui no Senado, e quem tem acesso ao processo é de conhecimento, então... Não, eu mas só a tô- informação sobre a AGU, presidente, é pública. Tá bom, olha só. Perguntando objetivamente, as autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Somente no dia 10 à noite. Dia 10 à noite. Quando, dia 10 à noite, quais medidas foram tomadas pelo Ministério? Bem, eu começo a colocar o seguinte. Estava em Manaus com a minha equipe, já tinha levado para Manaus todos os secretários, porque isso é uma coisa que a gente já vem conversando há bastante tempo, eu e o senador Eduardo Braga. Então a gente já vinha acompanhando o assunto de Manaus, olhando de per si, e, claro, não havia a discussão ainda conosco sobre oxigênio, mas havia uma curva de contaminação alta, havia um colapso nos hospitais, e a gente, na minha interpretação, como ministro à época, eu precisava avançar para lá o meu gabinete, com os meus secretários, para poder, de lá, tomar as decisões imediatas e resolver o problema. E ajudar a resolver o problema, né? Não deixar acontecer uma catástrofe. Então, essa foi a razão de ter ido com a minha equipe para Manaus no dia 10, domingo. E direto para a reunião com o governador. No dia seguinte, às 7h30 da manhã, eu me reuni com a White Martins. Às 7h30 da manhã de segunda-feira. E nesta reunião, a White Martins colocou para mim que sim, estava com dificuldades logísticas grandes. Porque ela recebia, na realidade, isso vai ser mais longo, eu não quero virar prolixo aqui. Mas a White Martins ali naquele momento disse que estava com dificuldade de cumprir a etapa dela. Porque estava com atrasos na chegada de balsas de Belém, e aquilo que estava quebrando a lógica dela de estoques em Manaus. Então, no próprio dia 11, na segunda-feira, depois da reunião da White Martins, eu achei necessário fazer a abertura do Centro Integrado de Coordenação e Controle com o Estado, o município e as Forças Armadas. E nós fizemos, então, às 16 horas, a abertura do centro e puxamos a coordenação logística para o centro. Vou esquentar. No dia 12, já chegou a primeira aeronave trazendo oxigênio líquido. Então,
Então, eu queria colocar aqui aos senhores que quando nós entramos com bastante força. Nós chegamos no dia 10, no dia 11 abrimos o Centro Integrado de Coordenação e Controle e já na sequência, no dia 12, já começaram a chegar as aeronaves trazendo mais oxigênio. General, só uma dúvida, por favor, interrompendo. Senhor, a competência para fornecimento de oxigênio era de quem? Do Estado. Isso. Do Estado. E faltou alguma coisa por parte do governo federal para assessorar, apoiar? Não, nada. Não, olha só. É preciso compreender a missão do Ministério. A missão do Ministério programa, coloca recurso e essa é a lógica. A execução plena é do Estado e do município. Isso não há essa discussão. Quando nós fomos a Manaus, era porque nós estávamos vendo que a situação não estava boa. Não estava boa. Nós não sabíamos ainda de oxigênio. No momento que eu soube de oxigênio, eu já comecei a agir. Imediatamente. E coloco dessa forma porque foi exatamente o que aconteceu. Ministro, eu tenho algumas perguntas objetivas aqui sobre essa questão. 8 dias? As autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Não alertaram, apenas no dia 10 à noite, pessoalmente. Por que as medidas tomadas por Vossa Excelência não foram suficientes para evitar o colapso? Olha, eu acredito que as medidas possíveis a partir do dia 10 foram executadas, todas executadas. Com relação à situação específica do Amazonas em termos de logística e a resposta, o tempo de resposta a partir de acionamento de força aérea, barcos da marinha e civis, em 4 dias, 5 dias, nós já estávamos com os níveis de estoque sendo restabelecidos. Agora, ministro, a resposta é, se nós tivéssemos sabido antes, poderíamos ter agido antes. Ministro, tem uma série de equívocos e erros nesse processo, tanto por parte do governo do Estado, como por parte também do Ministério das Relações Exteriores, que foi incapaz de dar um telefonema para ir trazer de avião o oxigênio da Venezuela. Um ponto. Segundo ponto, foi de conhecimento do Brasil todo que os Estados Unidos colocou aeronaves à disposição através da ONU. Aí dizer, olha, não, nós queríamos, sim, mas quem ligou, quem disse eu quero, pode levar. Essa questão é que não está explicado. Que houve o problema, nós sabemos. E é de competência do Estado, sabemos também. Sabemos também que a planta da White Martins ela não está projetada acima daquilo para produzir de oxigênio, correto? Ela tem uma planta que normalmente funciona, até porque a White Martins não fornece somente oxigênio para o governo, para a prefeitura. Ela fornece muito para o distrito industrial. Então ela tem uma planta. Essa planta não dá para você dobrar a capacidade de produção do dia para a noite. A partir desse momento, por que não trazer oxigênio da Venezuela, que é ali do lado? Por que não aceitar os aviões americanos que já estavam preparados para trazer? Até porque os aviões da FAB tiveram que ser adaptados para colocar oxigênio dentro deles, correto? Presidente, me permita, só para complementar. Eu só quero... Quem é responsável, não? Eu só quero complementar, e peço que não me cortem o som, que do dia 10 de janeiro ao dia 20 de janeiro, quando chegou a primeira carga da Venezuela, do dia 10 ao dia 20, passaram-se 10 dias, morrendo em média 200 pessoas por dia no Amazonas. Foram 2.000 amazonenses que morreram. Nós poderíamos ter colocado aquele oxigênio, ministro. E o que nós queremos saber é o seguinte, faltou dinheiro ao governo do Estado para fazer isso? Não. Faltou vontade política do governo federal em fazer isso? Não. E por que não fez? Por que não deu as informações ao ministro Ernesto Araújo para que o avião dos Estados Unidos pudesse ter ido à Venezuela buscar o oxigênio e levar para o Amazonas para salvar vidas? É isso que o povo brasileiro quer saber. Quer saber. Bem, olha só, eu vou precisar, essa explicação ela é uma explicação que vai ser necessária. Eu peço desculpas,
Porque eu acho que... Não peça desculpa, ministro. E isso é fundamental nessa CPI. Não, a desculpa não foi... fato determinado dessa CPI. A desculpa não foi sobre isso, foi sobre a forma longa da resposta. Me desculpe. Não é desculpa pessoal. É sobre a resposta rápida. O que nós temos que ter compreendido? Eu não estou apresentando aqui a responsabilidade de A ou B, eu estou apresentando um fato. E aí, a partir daí, a CPI pode avaliar a responsabilidade. Então, eu vou apresentar um fato. No dia 10 à noite, tomei conhecimento. No dia 11, abrimos o CICC. No dia 12, chegou o primeiro avião carregando oxigênio líquido, que é o avião da Força Aérea Brasileira. No dia 12. Com que volume de oxigênio, ministro? Bem, Esses volumes que chegaram Mas da Força Aérea Brasileira e de outros aviões eram apenas simbólicos. Bem, o grande volume de oxigênio... Eram balsas. Vieram pela carga da Venezuela. Não. Bem, vamos lá. Então, continuando. No dia 12, nós colocamos o primeiro avião Hércules, ou o KC-390, transportando oxigênio líquido. Já adaptados. 12, 13, 14, e a partir daí todo dia. Todo o esforço aéreo nosso já começou no dia seguinte. Não foi em 5, 6 dias, não. Foi no dia seguinte. 11, 12. Então, isso é um fato. O outro fato que a gente precisa compreender, porque a gente tem que compreender por que aconteceu o problema. E aí a gente começa a compreender onde estão os responsáveis. É preciso compreender que a White Martins mantém em Manaus, é a maior fornecedora nossa, 300 mil metros cúbicos de oxigênio em estoque regulador, tanto em seus tanques quanto nos tanques dos hospitais. São 300 mil metros cúbicos. Quando a gente observa aqui os mapas, a gente vê que a White Martins começar a consumir o seu estoque já no final de dezembro. Já começa a ficar negativa na sua análise. Já no final de dezembro ela começa a consumir estoque. Então ela tem um consumo, uma demanda e consumo, obviamente dito, e começa a entrar no negativo. E esse estoque ele vai se encerrar no dia 13. É quando acontece de 13 para 14, de 14 para 15, uma queda de mais ou menos 20% da demanda e do consumo do Estado. Então, no dia 12. E por que não foi mandado avião para a Venezuela? Isso foi depois. Não. Está aqui o WhatsApp do embaixador da Venezuela para mim, quando eu passei de... Senhor presidente, por favor, vamos deixar o relator terminar para depois seguir a ordem de inscrição. Não veio para mim, isso tá certo. Nunca chegou em mim. Por favor, eu fiquei O governador do Amazonas é diferente. O problema é que mas vamos terminar o relator e O tal. assunto da Venezuela, ele foi feito pela própria White Martins. Prolixo. E aí, A própria White Martins trouxe da planta da Venezuela. Não, mas não foi da planta da White Martins. Não? Foi o governo da Venezuela. Ontem foi entregue Olha, presidente. a informação que eu tenho é o White Martins. Não, Quem dá a palavra? É o informação relator errada, ou a ontem foi comissão? entregue. Por favor, senador, meu querido amigo Randolfo. Mas é pertinente, presidente. Mas Vossa Tem uma Excelência vai clara perguntar isso. contradição aqui. Se Vossa Excelência vai perguntar isso na hora. Então, Eu só peço... Voltando, eu estou querendo explicar aqui como é que a gente chegou na data. Estou acabando. Então, a White Martins foi consumindo o seu estoque até chegar em 13 para 14, quando teve uma queda de 20%, mais ou menos 20 e poucos por cento, não atendidos. E isso aconteceram por 2 a 3 dias, entre o 13 e dia 15. No dia 15, já voltou a ser positivo o estoque o estoque de Manaus. Isso aqui está claro em dados da White Martins. Tá? São dados para a gente observar. Aqui você observa claramente a curva da White Martins e os 3 dias onde ela cai. Esse V de queda são 3 dias, 13, 14 e 15. Considerando que 15, ela começa a ficar positiva no seu estoque regulador. Ela começa a refazer o estoque regulador e volta novamente a atender a demanda completa. Então nós tivemos, efetivamente, pelo que está aqui,
e pelo que o White Martins nos mostra, de 3 dias, onde a queda que foram aonde aconteceram as maiores dificuldades de atendimento em Manaus. Eu quero alertar para Vossa Excelência que a data que o secretário de Saúde disse que falou ao telefone com Vossa Excelência foi dia 7 de janeiro. Perfeito. Só quero alertá-lo. Mas eu queria dizer Vossa que no Excelência dia está falando 7 dia 10 que foi comunicado. Mas deixa eu falar para o senhor. Ele- No dia 7, ele- no dia 7, no dia 7 à noite, ele não me falou nada de colapso de oxigênio. Foi a solicitação de transporte de a logística de Belém para Manaus, que foi feito no dia 8 e 10. Nem em momento algum. E ele faz isso na sua declaração. Olha só, isso está feito em depoimento. Exato. Em depoimento. Ele disse que, no depoimento da Polícia Federal, ele disse que foi dia 7. Não, ele disse que dia 7 ele falou comigo, mas ele não disse no depoimento que me alertou sobre colapso de oxigênio. Presidente, é preciso dizer ao povo brasileiro, sob pena de nós estarmos aqui sendo conivente com uma informação errada, desculpe a expressão, mentirosa. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos. É só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, Não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. O senhor estava lá. O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio. Eu estava lá. No dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 15. O senhor sabe quando foi o pico das mortes no mês de janeiro no Amazonas? O senhor sabe como ministro? As mortes para oxigênio foi de 14 para 15. Não, ministro, desculpe. Nós tivemos pico de morte de oxigênio no Amazonas, inclusive no dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro. Sabe quando chegou a carga de oxigênio que o senhor mandou do Ministério da Saúde para Manaus? No dia 24 para o dia 25. O da Venezuela chegou antes. Chegou no dia 20. E antes nós ficávamos dependendo da ajuda do Gustavo Lima, do Paulo Gustavo, do Tiriripa. Esses é que ajudaram a gente. Ministro, pelo amor de Deus, vamos deixar claro a responsabilidade do governo do Estado, da Prefeitura e do governo federal, porque amazonenses morreram, brasileiros morreram. E vamos parar de ficar dizendo que foram 3 dias de falta de oxigênio. E é em nome dessas pessoas que morreram no Amazonas que nós estamos aqui tentando objetivar um depoimento. Eu queria fazer mais 2 perguntas objetivas sobre isso. Vamos lá. Depois do ocorrido no Amazonas, relatado aqui pelo senador Eduardo Braga e pelo senador Omar Aziz, o Ministério da Saúde alterou a sua estratégia em relação ao monitoramento, controle e aquisição desses insumos? Objetivamente, sim ou não? Sim, nós levamos nós incluímos aí a Casa Civil. Alterou, então? Alteramos com a inclusão da Casa Civil e a infraestrutura e levamos esse assunto para o nível macro. Então, Vossa Excelência está dizendo que depois do ocorrido no Amazonas, o Ministério da Saúde, em sua gestão, alterou a sua estratégia em relação ao monitoramento, controle e aquisição desses insumos. Isso responde à pergunta anterior. Não sei se colocada pelo senador Eduardo Braga. É que depois do ocorrido no Amazonas, o Ministério alterou a sua política de monitoramento, controle e aquisição desses insumos no país, diante da falha evidente no Amazonas. Eu acho que a resposta que eu vou lhe dar é que nós levamos as ações de resposta para outro nível. Agora, em termos de aquisições e contratações, não foi alterado. O senhor acabou de dizer que foi alterado, senador, e agora não foi alterado? A pergunta, ela é uma pergunta com 3, 4 posições. Não, eu perguntei sim ou não. São verbos. São verbos. Deus. Controlar, monitorar, adquirir. Então eu estou colocando. Olha, quanto à contratação e aquisição... falei estratégia, eu vou explicar. Quanto à contratação e aquisição,
Nunca alteramos nada disso, nem podemos. Agora, com relação às demandas que estavam acontecendo de outros estados, e aí não deixa de ser o monitoramento, isso nós levamos para a Casa Civil e levamos todo o processo para envolver outros atores, porque envolveria outros atores. Foi isso que foi feito. Agora, como o senhor chama isso, eu não sei. Agora, Eu chamo de estratégia, que reúne a estratégia tudo. Mudou foi a estratégia alterada. do Ministério? Tem é a isso? estratégia, sim. Mudou Não- a estratégia. Sim. Tá bom, então eu considero respondida. Mudou a estratégia. Estratégia, sim. O não governo para aquisições de amazonense... Senhor Todos- presidente, eu só quero fazer uma colocação. Vossa Excelência e o senador Eduardo Braga são do Amazonas. Sim. Foi liberado ano passado 2 bilhões 616 milhões. Que conversa é essa, rapaz? Tinha dinheiro lá. Você não tá falando a verdade, rapaz. Mas tá aqui Você tá mentindo. Não estou mentindo. Aqui está o Você valor. tá mentindo, Não, rapaz. eu não estou mentindo. Aqui está o Você valor é liberado. mentiroso, rapaz. Esse é o... Não, senhor. Você não pode mentir. Mentiroso. Aqui está o valor Não é liberado. verdade isso que você Liberado fala. para o governo do Isso é estado. uma mentira. Não, senhor. Multiplicada para virar Não, senhor, verdade. eu vou lhe mostrar o valor. Vou mandar imprimir e vou lhe mostrar. Não me chame de mentiroso. Não sou. Não sou. Vou lhe mostrar Mentiroso. agora. Vou puxar a tabela e vou ver quanto é que foi pra lá. Esse recurso foi Vê quanto é que não foi. Foi o dinheiro lá. Não é irresponsabilidade do governo federal. É do governo do estado lá do Amazonas. Pela ordem. Tem a fala do relator, presidente. Senhor presidente, Por favor. E que as coisas estão começando a ficar claras agora. Vamos começar. Não vamos aceitar Senhor presidente. provocação. senhor presidente, Isso é provocação. na volta. Mentiroso. Mentiroso. Tá, não é,